Fala galera, sejam bem-vindos de volta lendo livros para você. Hoje vamos continuar aqui Drácula, capítulo 8, Irmã Ágata. Beleza? Então já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos direto aqui pro capítulo. Diário de Mina Murray, continuação. Então no mesmo dia, às 11 da noite. Como me sinto cansada. Nem ousaria abrir meu diário agora se não tivesse tomado essa missão como dever. A caminhada foi maravilhosa. Após algum tempo, Lucy voltou a ficar animada e eu acho que foi por causa de umas vacas simpáticas que se aproximaram de nós em um campo próximo ao farol, dando-nos um tremendo susto. Acredito que esquecemos tudo, exceto, é claro, o medo pessoal, e creio que foi isso que nos deu a possibilidade de um recomeço. Tomamos um belo chá na baía de Robin Hood em uma simpática e antiga estalagem com uma janela bem próxima das pedras cobertas de algas da praia. Acho que teríamos chocado a nova mulher com nosso apetite. Os homens são mais tolerantes, graças a Deus. Essa nova mulher aí tá fazendo referência ao livro The New Womanhood, de Winifred Harper Cooley, que aborda questões feministas. Por fim, voltamos caminhando com várias paradas para descansar e sentimos o coração acelerando todo o tempo devido ao medo dos bois selvagens. Lucy ficou realmente cansada e pretendíamos ir direto para a cama, mas o jovem pároco veio nos visitar e a senhora Stenra o convidou para a ceia. Lucy e eu tivemos que lutar contra o sono. Foi uma luta árdua para mim e me sinto uma heroína. Espero que um dia os bispos se reúnam e decidam formar uma nova classe de párocos que, por mais que sejam pressionados, não fiquem para a ceia e percebam quando uma jovem estiver cansada. Fica aí a crítica. Lucy está dormindo e respira suavemente. Suas faces voltaram a ficar mais coradas e ela está linda. Se o Sr. Holmwood se apaixonou apenas ao vê-la na sala de estar, queria saber o que diria se a visse agora. Algum dia, um defensor da nova mulher vai lançar a ideia de que os homens e as mulheres deveriam poder ver uns aos outros dormindo antes de fazerem ou aceitarem propostas de casamento. Olha aí, ó. Moderninha. Mas creio que no futuro a própria nova mulher não se contentará apenas com a aceitação. Ela mesma fará a proposta, e o fará de forma perfeita. Sinto certo consolo ao pensar assim. Moderna demais, aí ó, progressista. Estou feliz agora que a querida Lucy parece melhor. Realmente acredito que tenha se recuperado e que os problemas durante o sono acabaram. Ficaria muito feliz se tivesse notícias de Jonathan. Deus o abençoe e o proteja onde quer que esteja. O Jonathan aparece, cara, pelo amor de Deus. 11 de agosto, 3 horas da madrugada. Diário novamente. Não consigo dormir, portanto resolvi escrever. Vivemos uma aventura, foi uma experiência angustiante. Caí no sono assim que fechei meu diário, mas subitamente acordei e sentei-me na cama, com a horrível sensação de medo e de vazio ao meu redor. O quarto estava inteiramente escuro. Levantei-me e apalpei o leito de Lucy. Estava vazio. Acendi um fósforo e descobri que ela não estava no quarto. A porta estava fechada, mas não trancada. Para não acordar a mãe de Lucy, que não tem se sentido muito bem ultimamente, me vesti sem fazer barulho. No momento em que ia sair, pensei que dependendo da roupa que Lucy estivesse usando, teria uma pista de suas intenções. Se estivesse de roupão, poderia procurá-la pela casa. Se estivesse de vestido, ela teria saído. Verifiquei que tanto o vestido quanto o roupão estavam nos devidos lugares, o que significava que Lucy não podia estar longe. Graças a Deus, pois estava apenas de camisola. Perigoso pegar um resfriado aí, né, senhoras e senhores? Desci a escada e procurei em todo o andar inferior. Não encontrei nada. Ela não estava em nenhum dos ambientes da casa e senti meu coração gelar de medo. A porta da rua estava aberta. Não estava escancarada, mas estava destravada. A casa é sempre trancada toda noite, por isso tive receio de que Lucy tivesse saído daquele jeito mesmo. Não tinha tempo para pensar no que poderia acontecer e senti o medo indefinido tomando conta de mim e obscurecendo todos os detalhes. Enrolei-me em um pesado chale e saí correndo. O relógio da igreja marcava 1 hora quando cheguei a Decrescente. Tudo estava deserto enquanto eu seguia pela orla do cais. Corri pela North Terrace, mas não havia sinal algum da silhueta branca que eu procurava. À beira do West Cliff, sobre o Ancoradouro, olhei para East Cliff, do outro lado do porto, com uma espécie de angústia ou esperança. Não sei descrever bem o que senti. De ver Lucy sentada em nosso banco favorito. A lua cheia brilhava no céu, e pesadas nuvens passavam apressadamente, transformando o cenário em um fugaz diorama de chiaroscuro, pelo amor de Deus. Eu esqueci como é que se lê. Não consegui ver nada
por certo tempo, pois uma nuvem encobriu a igreja de Santa Maria e tudo ao redor dela. Vamos ver o que é esse chiaroscuro. Beleza, então tô vendo aqui, ó. Chiaroscuro. Ah, do italiano, que significa claro, escuro. É uma técnica de pintura instituída no período renascentista do século XV. Nele, diferente de outras técnicas, como o esfumato, notamos uma maior distância entre as diferentes intensidades de luz presentes em uma imagem. Ó, aqui alguns exemplos. Tá aí, chiaroscuro, ou chiaroscuro. Claro escuro, técnica de pintura. Muito bem. Porque às vezes quando a gente vê essas descrições de cenas e tudo mais, é difícil sair do abstrato e imaginar, saber exatamente do que o personagem está falando ali, né? Mas então tento trazer aqui para vocês também algumas ilustrações, como sempre. Então vamos seguir aqui. Não consegui ver nada por certo tempo, pois uma nuvem encobriu a igreja de Santa Maria e tudo ao redor dela. Consegui visualizar as ruínas da abadia em meio à paisagem, conforme a nuvem ia passando e um facho de luz estreito ia se movendo tão fino quanto o fio de uma espada, tornando a igreja e o cemitério visíveis gradualmente. Foi então que minhas suspeitas se confirmaram. Vi um vulto branco como a neve reclinado em nosso banco favorito e iluminado pela luz prateada do luar. A nuvem passou com tanta velocidade que mal deu para distinguir a visão, pois a sombra acabou com a luz quase que instantaneamente. Contudo, parecia haver algo escuro em pé, atrás do banco em que a alva silhueta era iluminada e debruçava-se sobre ela. Não sei dizer se era um homem ou um animal. Não esperei até conseguir ver novamente. Desci a escadaria correndo até o cais e continuei pelo mercado de peixe até a ponte, pois era o único caminho para o East Cliff. E aí, o que vocês acham que é? Não havia ninguém pela cidade, o que era muito bom, pois não queria que ninguém visse Lucy naquele estado. O percurso pareceu levar uma eternidade. Senti meus joelhos estremecerem e estava ofegante quando terminei de subir os degraus até a abadia. Devo ter caminhado depressa, embora tivesse a impressão de que meus pés tinham se transformado em chumbo e as juntas de meu corpo pareciam estar enferrujadas. Quando cheguei ao topo, conseguia ver o banco e o contorno branco, já que estava perto o suficiente para enxergar mesmo através da escuridão. Havia sem dúvidas um alto vulto magro e negro inclinado sobre a silhueta branca. "Lucy! Lucy!" Gritei horrorizada. Ela não se mexeu, mas por trás dela, 2 olhos ardentes e vermelhos me fuzilaram e percebi um rosto pálido. Corri até o portão do cemitério, mas durante algum tempo perdi Lucy de vista, oculta pela igreja. Quando cheguei junto dela, a nuvem havia passado e o luar banhava a cena de forma tão vívida que agora eu podia ver que ela estava inclinada com a cabeça para trás. Estava completamente sozinha e não havia sinal de nenhuma alma viva, sequer por perto. Estava dormindo ainda, respirando com dificuldade. Os lábios estavam entreabertos, mas ela ofegava. Era uma respiração pesada, como se tivesse dificuldade de encher os pulmões de ar. Quando me aproximei mais, ela subiu a gola de sua camisola ao redor do seu pescoço. Enquanto ela fazia isso, arrepiou-se toda, como se sentisse frio. Atirei meu cálido chale sobre seu ombro e puxei as pontas ao redor de seu pescoço, pois não queria que ela se resfriasse naquele ar gelado, estando ela quase nua. Fiquei com medo de acordá-la subitamente, então prendi o chale com um alfinete de segurança para ficar com as mãos livres e poder auxiliá-la, mas parece que fui desajeitada na minha pressa e perfurei com a pele, pois quando sua respiração se tornou mais leve, ela tornou a levar a mão ao pescoço e gemeu. Após tê-la agasalhado, calcei-a com meus sapatos e tentei acordá-la com cuidado. Inicialmente ela não reagiu, mas gradualmente foi se inquietando em seu sono, gemendo e suspirando ocasionalmente. Como o tempo estava passando rápido e por muitas outras ocasiões, eu queria levá-la para casa de uma vez por todas, então tive que sacudi-la com força. Ela acordou aos poucos e não pareceu surpresa ao me ver, como de costume, mas não sabia onde estava. Lucy sempre desperta de modo elegante, e mesmo numa ocasião como essa, quando seu corpo devia estar congelando de frio e sua mente atordoada por estar de camisola no cemitério da igreja no meio da noite, ela acordou com a mesma graciosidade. Abraçou-me trêmula, levantou-se com a obediência de uma criança, sem sequer uma palavra quando lhe falei para voltarmos para casa. Machuquei meus pés no cascalho durante o caminho de volta e Lucy percebeu que sentia dor. Ela insistiu para que colocasse meus sapatos novamente, mas eu recusei. Assim que chegamos ao caminho do lado de fora do cemitério,
havia uma poça d'água, resquício da tempestade, e cobri meus pés com lama para que ninguém percebesse que eu estava descalço, caso encontrássemos alguém no caminho de casa. Tivemos sorte de não encontrar ninguém. Havia apenas um homem que não parecia estar sóbrio e passava pela rua na nossa frente. Ficamos escondidas na soleira de uma porta até o perdermos de vista em um dos becos de lá. São passagens pequenas e estreitas que os escoceses chamam de winds. Sentia meu coração bater com tanta força que pensei que fosse desmaiar. Eu receava muito, não somente pela saúde de Lucy, mas também por sua reputação, caso essa história vazasse. Depois de entrarmos e lavarmos os pés, rezamos e nos deitamos de novo. Antes de dormir, ela pediu, ou melhor, implorou, que eu não contasse a ninguém sobre a aventura, nem mesmo a sua mãe. Hesitei a princípio, mas acabei prometendo, principalmente devido ao estado de saúde de sua mãe. Ela temia que isso a deixasse apavorada e também se preocupava com a distorção da história, caso se tornasse pública. O silêncio parecia ser o mais sensato a se fazer. Espero ter tomado a decisão certa. Fechei a porta e amarrei a chave no pulso. Lucy dormia profundamente. Um reflexo da aurora já desponta, elevado e lá longe em cima do mar. Muito bem, muito bem. E aí, no mesmo dia, de tarde, tudo está bem. Lucy dormia tão profundamente que tive de acordá-la e parece nem sequer ter trocado de posição durante o sono. A aventura da noite não dá indícios de tê-la feito mal. Na verdade, ao contrário, a beneficiou, pois hoje de manhã parece estar melhor do que estava há semanas. Infelizmente, percebi que meu descuido com o alfinete de segurança acabou ferindo seu pescoço. Digo mais nada. Na verdade, podia ter sido grave, pois a pele está trespassada. Preciso falar mais nada, né, meu povo? Vamos lá. Devo ter espetado algum ponto em que a pele estava descolada da carne e atravessei de um lado para o outro, pois há 2 pontos vermelhos, como há 2 pontos vermelhos como furos de agulha e havia uma gota de sangue na gola de sua camisola. Quando pedi desculpas e me mostrei preocupada, ela riu, pôs a mão em meu ombro e disse que nem havia sentido. Felizmente não deve ficar cicatriz, os furos são minúsculos. E aí, no mesmo dia, só que agora de noite, tivemos um dia feliz. O sol brilhava e havia uma brisa fresca no ar límpido. Almoçamos no bosque de Mulgrave. A senhora Westenra foi de carruagem pela estrada e nós caminhando pela passagem do desfiladeiro. Nos encontraríamos com ela no portão. Sentia-me um pouco chateada, pois não conseguia parar de pensar quão absolutamente feliz teria sido se Jonathan estivesse comigo. Ô, Jonathan, pelo amor de Deus. Mas tenho que ter paciência. À noite, fomos ao Cassino Terrace, ouvimos boa música do repertório de Spohr e Mackenzie e nos deitamos cedo. Lucy parece mais disposta do que nos últimos tempos e dormiu logo. Fecharei a porta e guardarei a chave, como fiz anteriormente, embora não espere nenhum problema nesta noite. Cara, que dia é esse? Aqui a gente está falando de 11 de agosto. A última notícia que a gente teve de Jonathan, que dia foi? Já tem um tempinho aí, né? Foi 30 de junho. Já passou um mês inteiro, passou mais 11 dias de agosto e nada de Jonathan. Vamos seguir aqui. 12 de agosto. Minhas expectativas estavam erradas. 2 vezes durante a noite fui despertada por Lucy querendo sair. Mesmo dormindo, pareceu muito contrariada ao encontrar a porta fechada e voltou para a cama protestando. Acordei com o amanhecer, ouvindo o canto dos passarinhos do lado de fora da janela. Lucy acordou também e fiquei contente ao ver que estava ainda melhor do que na manhã anterior. Toda sua graça de antes parecia ter voltado e ela se aproximou, aconchegando-se ao meu lado, contando-me tudo sobre Arthur. Confessei como estava preocupada com Jonathan e ela tentou me consolar. Bem, acho que conseguiu. Embora a solidariedade não possa alterar os fatos, pode fazer com que se tornem mais suportáveis. Dia seguinte, 13 de agosto. Adormeci novamente com a chave amarrada em meu punho. Tornei a acordar durante a noite e encontrei Lucy sentada na cama apontando para a janela, mas ainda dormindo. Levantei-me e abri a cortina. A noite estava linda, com um luar maravilhoso, causando um efeito sobre o mar e o céu que se fundiam em um grande e silencioso mistério de uma beleza que não podia ser descrita por nenhuma palavra. Entre mim e o luar, um grande morcego voava fazendo círculos e 1 ou 2 vezes aproximou-se, mas acho que teve medo e fugiu, batendo as asas pelo porto em direção à abadia. Lucy tornou a deitar-se
e dormiu com tranquilidade o resto da noite. No dia seguinte, 14 de agosto. Passei o dia todo no East Cliff, lendo e escrevendo. Lucy gosta tanto quanto eu do lugar, e não é fácil trazê-la para casa na hora das refeições. Ela fez um comentário estranho no período da tarde, quando voltávamos para casa e paramos para observar a paisagem no topo da escada do West Pier, como sempre fazíamos. O sol poente estava bem baixo no céu, quase escondido atrás de Kettleness. Uma luz vermelha encobria o penhasco e a velha abadia parecia estar banhada de rosa. Ficamos calados por um momento, mas subitamente Lucy murmurou: "Aqueles olhos vermelhos de novo, iguais aos dele." Foi uma observação tão insólita e sem propósito que me deixou perturbada. Afastei-me um pouco para poder enxergar bem o rosto de Lucy sem encará-la e percebi que parecia estar sonhando acordada. Tinha uma expressão estranha que era indecifrável, então não disse nada, mas acompanhei a direção do olhar dela. Ela parecia estar olhando para o nosso banco favorito e lá havia um vulto escuro sentado e sozinho. Por um momento tive um sobressalto, pois ele parecia ter 2 olhos que ardiam em chamas. Mas olhando com cuidado, tudo não pareceu passar de uma ilusão. Nas janelas da igreja de Santa Maria, a luz do sol poente brilhava avermelhada, bem atrás do nosso banco, dando uma impressão de chamas em movimento. Mostrei a Lucy o efeito interessante e ela logo voltou a si assustada, mas parecia muito triste ainda. Pode ser que estivesse se lembrando da noite terrível vivida lá no alto. Não falamos sobre isso e fiquei quieta. Lucy estava com dor de cabeça e voltamos para casa. Ela foi para a cama logo após o jantar. Assim que ela dormiu, saí para fazer um passeio até os Rocheiros em direção ao oeste, melancólica, com saudade de Jonathan. Quando voltei para casa, o luar era tão bonito e tão claro que, apesar de parte de Crescente estar tão escura, dava para ver tudo. Olhei para nossa janela e vi Lucy com a cabeça inclinada. Pensei que estivesse olhando para mim e abri meu lenço, agitando-o. Mas ela não pareceu notar. Nesse mesmo instante, a luz da lua iluminou a janela da casa. Lucy parecia estar dormindo, e junto dela, no peitoril da janela, havia alguma coisa que se parecia com uma ave de bom tamanho. Não queria que ela pegasse um resfriado. Subi a escada correndo e entrei no quarto. Lucy dormia respirando com dificuldade e levava constantemente a mão ao pescoço, como que para protegê-lo contra o frio. Contra o frio ou contra alguma outra coisa, não sei. Não a despertei, mas ajeitei suas cobertas e fechei a porta e a janela com cuidado. Achei Lucy mais pálida que de costume. Acho que está se preocupando com alguma coisa. Como eu queria saber com o quê? Não sei se eu conto. 15 de agosto. Levantamos mais tarde que de costume. Lucy estava cansada, mas durante o café da manhã houve uma boa surpresa. Chegou uma carta de Arthur. O pai dele está melhor e deseja que o casamento se realize o mais depressa possível. A senhora Westenra mostrou-se muito satisfeita, evidentemente, pois sabe que não pode viver muito tempo e quer deixar sua filha casada. Confessou-me que está à beira da morte. O drama. Não contou a Lucy e me fez jurar segredo. Seu médico lhe disse que ela tem no máximo alguns meses de vida, pois seu coração está cada vez mais fraco. Não é drama. Não é drama. Peço perdão. A qualquer momento, até mesmo agora, um choque súbito a mataria com quase toda certeza. Fomos prudentes em não contar sobre a terrível noite de sonambulismo de Lucy. Muito bem, muito bem. E aí, dia 17 de agosto. Não tive ânimo para escrever durante 2 dias. A casa está triste. Não tenho notícia alguma de Jonathan. Também Lucy está ficando cada dia mais fraca e mais pálida, enquanto sua mãe parece estar chegando ao fim de seus dias. A situação não poderia estar melhor, né? Não consigo entender por que ela está assim. Tem uma boa alimentação, dorme bem e aproveita o ar fresco, mas sempre que se levanta, está cada dia mais lívida e prostrada. Durante seu sono, eu a ouço respirando com dificuldade. Depois que passei a amarrar a chave em meu punho à noite, ela se levanta, anda pelo quarto e se senta diante da janela aberta. Na noite passada, encontrei-a assim, tentei acordá-la, mas ela desmaiou. Tive muito trabalho para fazê-la recuperar os sentidos. Chorava e respirava com dificuldade. Perguntei o que fazia junto à janela, mas apenas balançou a cabeça e não respondeu. Espero que ela não esteja doente assim por causa do acidente com o alfinete. Depois que dormiu de novo, fiquei olhando para ela e notei que os pequenos ferimentos do pescoço não cicatrizavam. Os pequenos ferimentos do pescoço não cicatrizavam. O que vocês acham? Pareciam mesmo ter aumentado. São pequenos pontos brancos com os centros avermelhados. Se não melhorarem dentro de 1 ou 2 dias, chamarei o médico.
Ok. E aí, a gente tem aqui uma carta de Samuel F. Billington e Filho, advogados de Whitby, para o senhor Carter, Patterson e companhia, em Londres. Prezados senhores, 17 de agosto, né? Encaminham por meio desta a fatura das mercadorias embarcadas pela Estrada de Ferro do Norte, as quais devem ser entregues em Carfax, perto de Purfleet, logo depois de desembarcadas na estação de King's Cross. A casa está vazia, mas enviamos as chaves em anexo, com todas as suas respectivas etiquetas de identificação. Esse negócio de mandar em anexo, eu só fico lembrando do e-mail corporativo, né? Quando você manda e-mail em anexo e esquece de anexar o que você tinha que mandar junto do e-mail. Enfim. Pedimos o favor de depositar os caixotes, 50 no total, na parte do prédio parcialmente em ruínas e marcada com um A na planta enclosa. Será fácil para o funcionário reconhecer o lugar, pois se trata da antiga capela da mansão. A mercadoria sairá no trem das 9h30 da noite e chegará no trem das 4h30 da tarde de amanhã, na estação King's Cross. Nosso cliente deseja que a entrega seja feita o quanto antes, portanto, enviamos junto um cheque de 10 libras para as despesas e pedimos que confirme o recebimento. Se o custo for inferior a esse valor, pedimos que a diferença seja devolvida e, se for superior, enviaremos um cheque com o valor que faltar. Os senhores devem deixar as chaves no vestíbulo principal da casa, onde o proprietário as encontrará, entrando com sua própria cópia da chave. Por favor, espero que não ache que nós estejamos ultrapassando os limites da cordialidade comercial ao pressioná-los de todos os modos a despacharem o mais rápido possível. Atenciosamente, Samuel F. Billington e Filho. E aí, o senhor Carter e Patterson respondem à carta. Prezados senhores, acusamos o recebimento das 10 libras e enviamos um cheque no valor de 1 libra, 17 shillings e 9 pence. Que são essas moedas? Shillings? Você está inventando isso. E 9 pence referente ao troco, conforme o comprovante de recibo anexo. As mercadorias foram entregues exatamente de acordo com as instruções e as chaves foram deixadas em um envelope no saguão principal, conforme orientação. Seguimos, caros senhores, à disposição. Respeitosamente, Carter, Patterson e companhia, por procuração. Muito bem, muito bem. E aí retornamos então ao Diário de Mina Murray, após esse breve aí, né, inserção aqui da burocracia inglesa. 18 de agosto. Diz Mina Murray: estou feliz hoje e encontro-me escrevendo sentada no velho banco do cemitério. Lucy está muito melhor. Noite passada dormiu bem a noite toda, não me acordando nenhuma vez. Difusos rubores retornam às maçãs de seu rosto, o que me alegra muito, mas ainda continua abatida e pálida. Eu até entenderia sua palidez se ela estivesse anêmica, mas não se trata disso. Ela está cheia de vida e aquela hesitação sombria passou a ser coisa do passado. Acabou de mencionar, como se eu pudesse ter esquecido, aquela noite em que a encontrei em meio a um ataque de sonambulismo nesse mesmo banco. Ao falar alegremente, bateu com o salto da bota na lápide e disse: até que meus pobres pés não foram muito barulhentos naquela noite. Aposto que o infeliz Sr. Soares teria dito que é porque eu não iria acordar Jorge. Como ela parecia muito alegre, perguntei se havia sonhado naquela noite. Antes de responder, ela apresentou uma expressão doce e terna, como sempre. O olhar que Arthur, falou Arthur por influência dela, o olhar que Arthur diz amar e tenho certeza de que ama de fato. Em seguida, respondeu como se estivesse tentando se lembrar. Diz ela: não sei se foi bem um sonho, pois tudo parecia muito real. Tudo o que queria era estar aqui e eu não sei o motivo, pois sentia medo de algo que não sei dizer o que era. Apesar de imaginar que estivesse dormindo, lembro-me de andar pelas ruas e pela ponte. Vi um peixe saltar e inclinei-me para ver. Ouvi cães uivarem ao subir a escadaria. Parecia que a cidade inteira estava cheia de cães uivando ao mesmo tempo. Tenho uma vaga lembrança de algo alto, escuro e de olhos vermelhos, como os que vimos no pôr do sol. Lembro-me também de sentir algo suave e ao mesmo tempo amargo em volta de mim. Subitamente senti-me afundando em uma profunda água verde. Havia um canto em meus ouvidos e tudo parecia estar se afastando de mim. Era como se minha alma tivesse saído do meu corpo e estivesse flutuando. Em certo momento, lembro-me de ter visto o farol oeste lá embaixo e de ter sentido uma agonia, como se estivesse no meio de um terremoto. Interessante, né? Ela tenta descrever aqui como que é a sensação de você ser vítima dessa situação, né? Primeiro,
Você se sente afundando em algum tipo de água, e aqui eu imagino como se fosse um oceano, né? Você pode imaginar outra coisa aí. E aí, ao mesmo tempo, ela tá ouvindo o canto, um tipo de canto. Eu imagino como se fosse o canto de sereias, né? Ou então algum tipo de hipnose. Um canto que gera uma hipnose na vítima. E aí, durante tudo isso, ela tá se sentindo como se estivesse flutuando, a alma sai do corpo, né? Então tem um efeito bem relaxante, mas bem relaxante mesmo. Mas não é tão relaxante assim, porque ela descreve aqui que sente uma agonia, como se estivesse no meio de um terremoto. E aí ela continua aqui, ó. Quando voltei a mim, você estava me sacudindo. Via fazer isso antes mesmo de sentir meu corpo. Ela riu logo em seguida, mas não soou natural, e eu prendi a respiração ao ouvi-la. Nada disso me agradou e achei que era melhor não pensar naquilo. Assim, passamos a conversar sobre outras coisas e Lucy voltou a ser como sempre foi. Quando chegamos em casa, a brisa fresca tinha surtido efeito sobre ela e o rosto pálido estava realmente mais corado. A mãe ficou exultante ao vê-la e passamos as 3 uma noite muito feliz juntas. E aí, no dia 19 de agosto, alegria, alegria, alegria. Tive uma grande alegria, embora incompleta. Finalmente recebi notícia de Jonathan. Ai, Jonathan! Estava doente e era por isso que não escrevia. Não quero mais pensar nisso, nem falar sobre isso, porque agora sei o que aconteceu. O Sr. Hawkins mandou para mim a carta que recebeu. Irei amanhã cedo encontrar Jonathan para que eu mesmo ajude a cuidar dele e trazê-lo para casa. Yes! Jonathan! O Sr. Hawkins sugeriu que nos casássemos por lá. Chorei ao ler a carta da freira que o acolheu e apertei o papel contra o meu peito, pois são notícias de Jonathan e o lugar dele é no meu coração. Que bonitinho. Já planejei toda a viagem e arrumei a bagagem. Levarei apenas uma troca de roupa. Lucy vai levar meu baú para Londres e vai ficar com ele até eu conseguir buscá-lo, pois pode ser que... Vou parar de escrever. Guardarei minhas palavras para Jonathan, meu marido. Essa carta, vista e tocada por ele, me servirá de consolo até nosso encontro. E aí temos a carta da irmã Agatha. Ah, então essa é a irmã Agatha aqui do nome do capítulo. Irmã Agatha. Carta da irmã Agatha, Hospital de São José e Santa Maria, Budapeste, para a senhorita Wilhelmina Murray. Nossa. Mina é mais bonito mesmo, vai me desculpando aí. Prezada senhorita. Escrevo a pedido do Sr. Jonathan Harker, que não possui força suficiente para isso, embora esteja cada vez melhor, graças a Deus, a São José e a Santa Maria. O Sr. Harker está sob nossos cuidados há quase 6 semanas, sofrendo de violenta febre cerebral. Ele pede que enviemos seu amor e que informemos por meio dessa carta que escrevo em seu nome ao Sr. Peter Hawkins de Exeter, com o devido respeito que lamenta o atraso. Com devido respeito que lamenta o atraso, mas que todo o serviço está completo. Ele solicita algumas semanas para repousar em nosso hospital nas montanhas, mas depois retornará. Por fim, pede-me para dizer que não possui dinheiro suficiente aqui, mas que gostaria de pagar por sua estada para que possamos continuar ajudando os necessitados. Creia-me sempre ao seu dispor, com solidariedade e todas as bênçãos, Irmã Agatha. Observação. Aproveito que meu paciente adormeceu para abrir a carta e contar um pouco mais sobre os acontecimentos. O Sr. Harker contou-me tudo sobre a senhorita, que em breve passará a ser sua esposa. Deus abençoe os dois. Segundo o nosso médico, ele sofreu um choque preocupante e durante o período em que delirava, as coisas que disse foram assustadoras. Falou sobre lobos, veneno e sangue, fantasmas e demônios. Tenho medo até de repetir. Por um tempo ainda, tome cuidado para que nada possa agitá-lo dessa forma. Os vestígios de uma doença como a dele não desaparecem facilmente. Devíamos ter escrito antes, mas não sabíamos a quem, e ele também não possuía nada, e não conseguíamos compreender o que falava. Ele chegou de trem de Clausenburgo e o guarda foi informado pelo chefe da estação que ele a invadiu aos berros pedindo uma passagem para casa. Vixe, tadinho. Percebendo pelo comportamento violento que era inglês... A xenofobia. Deram-lhe um bilhete para a última parada. Pode ter certeza que seu noivo está sendo bem tratado. O Sr. Harker conquistou todos os nossos corações com sua doçura e gentileza. De fato, está cada dia melhor e não tenho dúvidas de que em poucas semanas voltará a ser o que era. Mas peço que tome cuidado por segurança, que vocês tenham muitos e muitos anos de felicidade. É o que rezo a Deus, a São José e a Santa Maria. Fim da carta.
Beleza, show de bola. E aí voltamos ao diário do Sr. Seward. O que será que o paciente dele está aprontando, né? Dia 19 de agosto. Mudança repentina na conduta de Renfield. Ontem, mais ou menos às 8 horas da noite, ele ficou agitado e começou a farejar como um cão que capta um rastro de cheiro. O enfermeiro o interrogou e o louco, que se mostra sempre cortês com ele, respondeu-lhe com brutalidade. Não quero mais conversar com você, você não serve. Estou esperando o mestre. O enfermeiro estava convencido de que ele foi acometido por uma nova forma de mania religiosa. Em tal caso, será conveniente redobrar a vigilância. Não pode haver algo mais perigoso que um homicida com idolatria religiosa. Essa combinação é terribilíssima. Às 9 horas, fui vê-lo. Ele agiu comigo da mesma forma que agiu com o enfermeiro, pois não consegui enxergar a diferença entre nós no estado em que estava. Parece uma obsessão religiosa e logo pensará que é Deus, pois as minúsculas diferenças entre os homens são supérfluas demais apenas para os seres onipotentes. Como esses loucos se revelam tão facilmente? O Deus de verdade cuida até para que um pardal não caia do ninho, mas o Deus criado pela vaidade humana não sabe diferenciar um pardal de uma águia. Ah, se os homens soubessem. Em um intervalo de meia hora, Renfield foi ficando cada vez mais agitado. Não falei abertamente que o estava vigiando, mas o mantive sob absoluta observação. Subitamente, ele apresentou aquele olhar alterado que ocorre sempre que um louco tem uma ideia, dando início aos espasmos da cabeça e das costas que os enfermeiros da instituição tanto conhecem. Acalmou-se, levantou-se e passou a olhar para o nada com os olhos sem brilho. Para verificar se tal indiferença era simulada ou não, procurei puxar assunto falando a respeito dos bichos, seus prediletos. Ele a princípio não respondeu, depois disse com maus modos. Todos eles são um tédio. Não me interesso nem um pouco com eles. Como? Exclamei surpreendido. Já não se interessa mais pelas aranhas? Seu passatempo no momento são as aranhas, e ele preenche colunas com pequenos números em seu caderno. A resposta foi esquisita. As damas de honra causam regozijo aos olhos de quem espera a noiva, mas, quando a noiva aparece, as outras perdem um brilho. Ele não quis dar mais explicações, manteve-se então em silêncio obstinado. Estou cansado e deprimido hoje. Não posso deixar de pensar em Lucy. Se não conseguir dormir, recorrerei ao cloral, o Morfeu da modernidade. C2HCl OH2O 33. Notação. Fórmula química do hidrato de cloral, um sedativo altamente viciante, mais comum no século XIX para tratar insônia. Hoje é vendido somente sob prescrição médica, ou seja, Dr. Seward é um drogado. Ponto final. Não, preciso ter cuidado para que não se torne um vício. Não tomarei hoje. Estou pensando em Lucy e não devo desonrá-la misturando-a com a droga. Se precisar, passarei a noite em claro. Ah, bichinho. Tá bom. Retiro o que disse. Mais tarde, foi bom ter tomado tal decisão. Fiquei me revirando na cama por horas. E eis que às 2 horas da madrugada, o guarda noturno foi me avisar que Renfield tinha fugido. Como é que foge? Me vesti e saí apressadamente. O doente é muito perigoso para ficar à solta. As ideias dele podem fazer com que outras pessoas corram risco ao cruzarem com ele. O enfermeiro estava me esperando e afirmou que 10 minutos antes viu Renfield em seu leito ao olhar pela abertura da observação da porta, e ele estava dormindo. O que chamou a atenção foi o ruído semelhante a uma jaula que se abria. Correu apenas em tempo de ver o seu pé desaparecer pela janela e imediatamente mandou me chamar. O paciente usava apenas um pijama e não poderia estar muito longe. O guarda achou mais útil observar para onde ele ia do que segui-lo, uma vez que poderia perdê-lo de vista caso deixasse a instituição pela porta de entrada. Ele é um homem corpulento que não poderia jamais passar pela janela, mas eu, como sou esguio, com sua ajuda, consegui passar os pés primeiro e, como estávamos apenas a poucos metros do chão, aterrissei na terra sem nenhum ferimento. O guarda me disse que ele havia ido para a esquerda e seguido em linha reta, por isso corri o mais rápido possível. Cheguei a tempo de ver um vulto branco escalando o alto muro que separa o terreno do manicômio do terreno da mansão abandonada. Ah, perfeito! O manicômio é do lado da mansão que o Draculinha comprou. Não é possível um negócio desse. Provavelmente isso já foi dito, mas eu esqueci. Voltei imediatamente e dei ordem ao guarda de arranjar 3 ou 4 homens para me acompanharem à propriedade de Carfax, caso o louco se mostrasse perigoso. Arranjei uma escada e pulei para o outro lado. Consegui avistar Renfield justamente quando ele estava sumindo em um dos cantos da casa.
um dos cantos da casa. Mais uma aí pra lista, né? Sumindo em um dos cantos da casa e corri atrás dele. Encontrei-o agarrado à velha porta de ferro e carvalho da capela do outro lado da construção. Parecia estar conversando com alguém, mas não me atrevi a me aproximar para ouvir o que estava dizendo, pois poderia se assustar e fugir. Correr atrás de um enxame de abelhas não é nada comparado a correr atrás de um louco seminu que tem a oportunidade de escapar bem à sua frente. Um pouco depois, contudo, vi que ele não parecia notar o que ocorria ao seu redor. Por isso, corri o risco de chegar mais perto, até porque meus homens já tinham pulado o muro e estavam prestes a cercá-lo. Nesse instante, pude ouvi-lo dizer: "Aqui estou para cumprir suas ordens, mestre. Sou seu escravo e sei que me recompensará, pois eu servirei fielmente. Adoro-o há muito tempo, mesmo estando longe, e agora que está perto, espero suas ordens. Sei que o mestre não se esquecerá de mim na distribuição de suas benesses, não é verdade? Tenho a certeza agora de que ele é um pedinte irrecuperável. Mesmo acreditando estar diante da presença de Deus, só pensa em barganhar pão e peixe. O conjunto formado por suas manias é perturbador. Quando nos aproximamos dele, lutou como um tigre. Parecia mais uma fera que um ser humano, tamanha força. Nunca tinha visto antes um lunático em um ataque tão furioso e espero nunca mais ver. Foi sorte termos descoberto sua força e o perigo que representava ainda há tempo. Com tamanho vigor e determinação, ele poderia ter cometido muitas barbaridades antes de ser preso. Agora está seguro em todos os sentidos. Nem o próprio Jack Shepherd conseguiria se livrar da camisa de força colocada nele. Está acorrentado à parede da sala acolchoada. Seus gritos são pavorosos, mas os silêncios que os intercalam são ainda piores, mudos como a morte. Cada feição e cada movimento transparecem carnificina. Apenas agora proferiu palavras coerentes pela primeira vez. Terei paciência, mestre. Está chegando, está chegando, está chegando. Aproveitei para voltar ao meu quarto. Eu tava tenso aqui, cara. Eu tô aqui dobrando o livro como se fosse, sei lá, aqueles brinquedinhos de estresse. Aproveitei para voltar ao meu quarto. Não conseguia dormir de tanta agitação, mas o diário me acalmou e acho que conseguirei descansar essa noite. Ok, muito bem. Então é isso, pessoal. Esse foi o capítulo de hoje. Voltamos então no próximo vídeo com o capítulo 9, Van Helsing. Beleza? Bom, então se você curtiu, se você chegou até aqui, lembra de deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando. A história só vai melhorando a partir de agora. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.